Bom, então, o painel hoje, né, ele é sobre desafios, assista a roda de conversa, ele é sobre desafios do financiamento SUS, né? Então, nós vamos ter 2 momentos, tá? Então, vamos começar, então, em primeiro momento, né, desse painel, que é discutir o sistema tributário brasileiro e emendas parlamentares, com a doutora Rosa Chesa, né, isso, que é economista, doutor de economia, docente do Departamento de Economia e Relações Internacionais, e também professora do programa de pós-graduação de Políticas Sociais e Serviço Social da UF, Então, de imediato eu passo, então, agradecendo muito a sua presença, que está conosco de uma forma presencial, né, e acho que é importante isso que está tratado pela Ana, a gente está disposto de retomar os encontros presenciais, mas garantindo híbrido também, que isso alcança a nossa voz, né, no estado todo, então isso é importante também que a gente a participação. Então, de imediato, agradecer a professora Rosa, a doutora Rita, que está contribuindo no nosso debate. Então, a gente pensou em todo mundo, então, conversando aí. Bom, muito obrigada pelo convite, boa noite a todas as pessoas. Eu também me descrever, sou uma mulher branca, cabelos únicos e televisão vestido um casaco na palpisa, óculos. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Nesse período, eu já senti aquela energia boa das pessoas que lutam, das pessoas que são, mesmo que a gente esteja vivendo um momento que seria talvez para assistência social, numa conjuntura onde há aqueles que lutam para acabar com o orçamento de saúde e educação. Então, os desafios, de fato, eles são enormes, e como eu tenho sobre financiamento, que o financiamento de qualquer política pública passa pelo orçamento, e como eu tenho dito, o orçamento é o espelho político de uma sociedade, e o orçamento é onde é uma peça, não é uma peça técnica apenas, né? É uma peça essencialmente política, ou é uma arena na qual é definido um montante de recursos que a sociedade transfere para o Estado e vai definir quem são essas pessoas que estão transferindo, ou seja, quem está pagando os tributos, quanto e quem, né? Aí, e de outro lado, esse mesmo orçamento, ele tem um outro braço que vai mostrar para quem esses gastos estão sendo feitos, executados, quando na verdade nós temos um cenário onde há uma escassez de recursos de um lado para cumprir o artigo 3º da Constituição Federal de 1988, é uma disputa, e por outro lado nós temos recursos que inacreditavelmente, através de emendas PIX, pode-se enviar recursos sem dizer para quê e para onde. Então, de fato, parece que nós tivemos um retrocesso muito grande nesse sentido, quando nós comemorávamos a nossa Constituição de 88, a Carta Magna, cidadã, democrática, com transparência, é de lá que vem, né, o direito a fazer as conferências e assim por diante. Então, mas antes de se começar a arrancar, né, vocês viram que 30 minutos é pouco tempo para mim, mas também que também não podemos fazer um evento muito longo, eu queria inicialmente então, agradecer a Leila Tomazinho pelo convite. Fiquei bem feliz de chegar aqui e encontrar 3 alunas do programa de pós-graduação, a Simone, a Andressa, minha orientanda, e também a Ana. Também queria... Seria mais 4. É verdade. Estou muito feliz. Queria também cumprimentar a senhora Maria Lopes pelos 70 mais, e em nome dela cumprimentar todos os demais que estão presentes e todas essas lideranças, Ana Lúcia, a Isolete, o Raul, a Mônica, todos eles que falaram nessa abertura, então estendo os cumprimentos a todos através da senhora Maria Lopes. Espero que não tenha esquecido de ninguém aqui. Também queria agradecer a Letícia Maria Pereira, que quando eu sentei aqui eu vi que ela estava entrando na sala, que foi minha ex-orientanda de Caxias do Sul, que está assistindo, e foi ela que fez a ponte para que eu estivesse aqui. Obrigada, Letícia, uma excelente aluna, ex-aluna, né? Certamente uma excelente profissional. Então, como eu fiz essa introdução, a disputa é sobre o financiamento público, o orçamento é uma peça política, e eu queria, assim, falar, eu organizei essa minha fala, eu peguei todos os tópicos que estavam no card, mas eu vou centrar um pouco mais
em tributação, talvez, né? Mas eu queria dizer o seguinte, que eu queria fazer uma introdução sobre o que acontece a partir do golpe da presidente Dilma. Eu sempre digo assim, que eu falo que é golpe, eu não sei se vocês lembram que em algum momento o Temer tentou criminalizar quem dissesse golpe, e um golpe em todos os fóruns, inclusive em sala de aula, porque minha tese de doutorado é sobre a lei de responsabilidade fiscal, eu sempre digo, foi um golpe e eu tenho provas porque eu estudei a lei. Então, nós temos, não temos capital, mas o nosso poder vem do nosso conhecimento, e é a partir dele que nós temos que fazer as nossas lutas. Então, o que acontece no partido do governo Dilma? Quais são as mudanças institucionais? O que acontece? Né? Claro que teria que fazer uma avaliação, não é esse o foco, mas eu tenho um economista da PUC, da Almir Marchetti, que ele diz o seguinte, a extrema-direita, a partir do momento que vai mostrar que desde o início dos anos 2000, os ganhos do capital estavam em descenso comparativamente aos ganhos do trabalho, por um conjunto de políticas públicas implementadas desde o início dos anos 2000, era preciso reverter isso na visão do capital. E aí cria-se aquele ambiente para configurar, né, um crime de responsabilidade fiscal. Mas o que a extrema-direita, que mudanças institucionais ela implementa no país, que nós estamos, digamos assim, nessa dificuldade, inclusive hoje mesmo no governo Lula, essa dificuldade institucional de implementar algumas políticas públicas. Eu estou falando institucional, nem é política, né? Acaba sendo política. Então, veja que imediatamente, quando se configurou o fim, né, da deposição da Dilma em julho, né, foi junho, julho, já em dezembro de 2016, aprova-se a emenda constitucional 95, que eu não chamo teto de gasto, gente, porque teto é uma coisa boa. E ela não é um teto, ela é um corte de gasto, é corte que sangra e que dói. Então, a gente também tem que começar a usar os termos corretos, porque depois eu vou falar para vocês por que o termo austeridade fiscal é usado pela extrema-direita e como ela fez analogias inadequadas, mas convenceu muita gente boa em relação a que é preciso cortar gasto para solucionar a crise, quando em vários momentos da história foi preciso aumentar gastos para solucionar a crise, né? Como o que todos nós vivemos recentemente durante a crise. Então, veja, corte de gastos com a emenda constitucional 95 foi aprovada correndo logo depois da deposição da Dilma, lá em julho de 96. O resto do mundo fez, alguns países fizeram, nenhum colocou como emenda constitucional, outros colocaram juros desse limite, o Brasil não colocou gasto em juros. Enfim, foi uma medida bastante dura. Outra medida constitucional lembrando que é a partir disso que vem o Banco Central Independente, um pouco mais tarde, mas também está dentro dessa concepção de Estado, que são medidas que, ao fim e ao cabo, vão fazer com que aquele orçamento, que é uma peça vai sendo usado, parte dele, cooptado, para a área da financiarização, para juros. Né? E outra questão bastante importante que eu coloquei aqui é ainda, né, não sei se vocês lembram, mas a emenda constitucional 86 foi aprovada em 2015, foi criado o orçamento impositivo. Então, vejam, não existe orçamento impositivo pela Constituição brasileira. O orçamento, ele é uma prerrogativa do Poder Executivo. É bom a gente entender, porque hoje tem essa disputa, do orçamento do Legislativo sobre o Executivo. Ora, o Legislativo legisla, o Executivo executa e o Judiciário decide, digamos assim, para a gente falar de uma maneira muito, muito simples. Então, eu que trabalhei com orçamento público, sempre dizia, não, é da prerrogativa, o parlamento aprova. Claro, tem um volume de emendas, que era de 6 bilhões, se não me engano, né, mas chegou a 50, algo completamente estratosférico, né? Em 2015 foi a emenda constitucional 86 que vai tratar da primeira vez as emendas impositivas, que vão ter mais 3, 4 emendas constitucionais colocando imposição nas emendas a partir do governo Bolsonaro, né? 3 ou 4 depois que eu vou tratar delas. Então, veja, né, tem uma disputa, e essa disputa ela vai se refletir na derrubada de uma presidente legitimamente eleita, que vai aprovar um conjunto de regras institucionais
que vão restringir a atuação do Estado e vão restringir o acesso, né, que vai resultar no desfinanciamento das políticas públicas, que vai resultar no descumprimento do artigo 3º, do artigo 6º da Constituição de 88, e essas mudanças vão fazer com que nós tenhamos um aprofundamento, que já vem um pouco mais no período anterior, mas um aprofundamento daquilo que nós chamamos da financiarização da economia. Eu trouxe um livro, eu mandei, Leila, para você um link com esse livro aqui, pessoal. Eu não sei onde é que eu mostro, Economia para a Transformação Social, um pequeno manual para mudar o mundo. E eu quero dizer para vocês hoje que, por exemplo, o tema da financiarização, usar uma estratégia, vou usar aqui, achar essa câmera, né? Uma estratégia que deu um resultado tão positivo que, em economia, por exemplo, em inflação, existem várias teorias, né? A inflação pode ser de oferta, pode ser de demanda, pode ser de custos, enfim, pode ser, né, uma visão ortodoxa lá do excesso de moeda. E desde então, não há mais outra, eu sempre digo, a doença, não importa mais se ele quebrou o pé, se ele está com câncer, ou se ele tem uma pressão alta, o remédio na economia está sendo usado sempre o mesmo. Todo momento, toda a razão, qual é a doença? Doença inflação. Qual é o remédio que o capital indica? Aumento da taxa de juros. É uma falácia, porque o aumento da taxa de juros significa mais recursos do orçamento, o aumento da taxa Selic, vai tirar mais recursos do orçamento nas despesas juros, e para manter o equilíbrio tem que cortar as despesas primárias na área social, dentre elas, né, no financiamento do SUAS. Então veja que o combate à inflação virou um instrumento de luta de classes. Eu faço uma provocação em sala de aula que, se for verdade que a inflação basta cortar gastos públicos, ou melhor, basta levar a taxa de juros, como dizem, para solucionar o problema da inflação, poderia fechar todos os cursos de economia e a gente, né, destinar esse recurso para o SUAS. Né? Porque se fosse tão fácil assim, a gente estuda, né, 10, 20, 30, 40 anos e cada nova crise ninguém sabe o que fazer, porque precisa, né, a sociedade e as razões da crise são cada vez mais complexas, não é verdade que basta elevar a taxa de juros para solucionar o problema da inflação. Mas, como a sociedade está convencida, o taxista está convencido, por exemplo, que é preciso elevar a taxa de juros para combater a inflação, e é um mito, né? Muitas pessoas, eu já fui na periferia, vários cursos de educação fiscal, e as pessoas acreditam que o orçamento público, igual ao orçamento de dona de casa, é outro mito, é mentira, é uma falácia. Mito é uma ideia de que ela está errada, e de tanto ela ser repetida, ela se torna uma verdade, entre aspas. Então, a gente precisa fazer esse trabalho entre nós, esse convencimento. Nós temos o curso de Educação Fiscal e Cidadania, são 15, 12 professores, a Ana está fazendo, depois ela pode falar, está na 10ª edição. Essa semana eu vi uma faixa sendo levada por um helicóptero no Rio de Janeiro sobre tributas, porque os super ricos não pagam, e o trabalhador paga impostos, super ricos não. Eu falei, pô, pessoal, plagiou, porque no meu caso, esse adesivo faz uns 10 anos, pelo menos, né? E o curso está fazendo 10 anos. Mas isso eu vou tratar um pouco lá no final e vou mostrar quais são os nossos desafios. Então, a gente está nesse contexto, né, de disputa sobre orçamentos, dessas medidas institucionais que foram aprovadas e que, vejam, elas não foram... Elas continuam vigentes. Nós não conseguimos, enquanto sociedade civil, derrubar a emenda constitucional 95. A diferença eleitoral foi muito pequena, se conseguimos construir um novo arcabouço fiscal, é um pouco menos pior, mas continua sendo ruim. Então, veja, sempre essa correlação de forças políticas. Isso também vai acontecer pelo lado da tributação. Historicamente, a tributação é usada para beneficiar os mais ricos, né? Depois eu vou tratar um pouquinho. Então, eu disse um pouquinho sobre isso. Tu me avisa quando estiver. Então, o que acontece? A gente olhar nos anos 1970, esse tema da financiarização, em 1970, cada R$1 investido em coisas produtivas, por exemplo, a produzir cadeira, 25 centavos era destinado para ativos financeiros. Em 2020, a cada destinado à atividade produtiva, R$1 destinado para atividade produtiva, produzir cadeira, sapato, biscoitos, hoje são R$6,38
aplicados em ativos financeiros. Hoje, ou seja, um crescimento de 600% em 50 anos. Então, eu pergunto, quem come juros aqui? Quem investe juros aqui? Né? Quem mora em juros aqui? Então, a financiarização é justamente esse descolamento da economia real, das coisas, né? Da produção de bens e serviços, das casas, dos remédios, da saúde, da educação, para garantir os direitos mínimos, e o descolamento do mundo real, do mundo monetário, do dinheiro. Né? Na economia, no primeiro semestre, explica o fluxo monetário e o fluxo do dinheiro. Eu vendo força de trabalho, recebo dinheiro e compro cadeiras, batatas, chinelos e assim por diante. E isso é do ponto de vista macroeconômico, mas o que acontece com essa aceleração da financiarização? Tem esse descolamento. E esse descolamento também está atrelado ao aumento da desigualdade, não só da desigualdade no Brasil, mas a desigualdade nos países ricos, e essa desigualdade no topo. E muito financiada explicada pelo sistema tributário. Então, lá em 1970, muitos de vocês devem, né, ter visto, Milton Friedman ganha prêmio Nobel, o Hayek ganha prêmio Nobel, que são esses autores que hoje algumas instituições aqui no Rio Grande do Sul imprimem, distribuem gratuitamente esses livros. Esses caras ganham prêmio Nobel porque o que eles vão dizer, né? Por exemplo, o Mirrlees, né, que é um economista pouco conhecido, mas que ganha prêmio Nobel, ele diz, olha, tem que reduzir a tributação dos mais ricos, porque se aumentar tributo sobre eles, vai diminuir o investimento. Né? E aí, nesse momento, os países do mundo, né, a partir dos anos 70, a Margaret Thatcher dos anos 80, os Estados Unidos vão baixar o tributo sobre os mais ricos, principalmente no imposto de renda. E o Brasil vai fazer isso só em 1990, 95, com Fernando Henrique. Nós fizemos uma reforma tributária silenciosa. Eu conheço a presidente do Sindifisco e ela era presidente, ela escreveu um artigo de jornal na época e ela sofreu uma perseguição interna porque ela estava dizendo que era inconstitucional. Muito bem, e esses autores mesmo que escreveram lá, o Mirrlees principalmente, ele vai reescrever no início do século XXI e vai dizer, olha, a nossa premissa era essa, mas agora as pesquisas mostraram o quê? Que reduzir tributação sobre os mais ricos não aumentaram os investimentos, o que aumentou foi a desigualdade, e a desigualdade é nociva do ponto de vista político, porque fragiliza as democracias, nós votamos nos nossos deputados, a gente deveria fazer uma boa pesquisa, procurar as pessoas e perguntar em quem ela votou e perguntar para ela, sabe qual que esse cara defende? Ele defende o artigo 3º, o artigo 6º, a educação, a saúde, o meio ambiente. Seria bom a gente fazer uma enquete com essas pessoas, infelizmente com todas que foram vítimas, todos nós fomos vítimas, uns mais, outros menos, e saber o que eles estão... Então, essa é a fragilização da democracia do ponto de vista, a fragilização da democracia em função do aumento da desigualdade, e não é um fenômeno só brasileiro, é um fenômeno internacional, mas que cada país tem as suas características. E veja que interessante, todos os países do mundo, quando esses autores começam a escrever ali no início dos anos 2000, o Zucman, o Piketty, tem um fórum de macroeconomia e desigualdade que está em Paris, todos eles os países no mundo inteiro vão voltar, a tributar lucros e dividendos, que é o Brasil, que a gente tem que chamar de Bolsa Empresário. Depois eu vou dizer para vocês, o Bolsa Empresário no Brasil é 500 bilhões de reais. E quanto que é o Bolsa Família? 113, 150? 600. Não, bilhões no total. A Bolsa Empresária é 5 vezes mais do que a Bolsa Família. Então, a gente precisa usar esses termos, né? Não é teto, não, é corte, é algo que sangra, que dói. Se tem o Bolsa Família, tem o Bolsa Empresário, que depois eu vou falar do que é o Bolsa Empresário um pouquinho para a gente ver. Eu estou misturando todos os assuntos aqui, mas eu acho que é importante, né, misturar também os assuntos para não ficar muito estanque, porque todos eles vão definir esse orçamento e essa luta, e essa disputa de classe que vai ser permeada pelo orçamento público. O orçamento público, ele dá concretude ao Estado. O mundo passou e eu quero saber o que foi feito, e vai lá, olha a execução do orçamento público. O quanto, né, cada grupo, cada classe social se beneficiou, e ela é disputa porque os recursos, eles são
finitos, como você sabe. E daí a gente vai olhar para as emendas parlamentares, que é uma situação, né, que a gente olha para o Brasil e vê que tem uma crise dos três poderes. Infelizmente existe o terceiro, né, porque se tivesse quarto daria empate na votação, e o terceiro existe justamente, que é o judiciário, para desempatar. Nós temos uma crise política, de um lado, na minha concepção, o legislativo não legisla e quer executar o orçamento público, né? E eu mandei para ti, Leila, um link, pessoal, de uma audiência pública que aconteceu no dia 25 de junho, eu acho, agora recentemente, no STF. Uma audiência pública que o Flávio Dino chama para fazer uma discussão sobre as ADIM que foram encaminhadas por vários partidos políticos justamente para tratar das emendas. São 3, 4 horas de audiência pública, eu assisti tudo, porque é um aprendizado, né? Fala do orçamento em outros países do mundo, especialistas de finanças públicas, do direito, da economia, eu acho que tem da história, da ciência política, foi assim é uma aula, eu recomendo até que vocês talvez, eu inclusive anotei livros, estudos que foram citados por diferentes, daqui do Rio Grande do Sul tinha só um advogado, mas estava a Elida Graziani, que eu gosto bastante, que ela é do direito orçamentário e financeiro, e leio muito ela, né, em São Paulo, eu estava presente também. Então, está aí uma sugestão, talvez até se reunir, fazer um grupo de estudo e assistindo, e a gente fazer essa discussão no decorrer. Então, e aí tem nessa audiência pública, daí se a gente for olhar as emendas, como as emendas parlamentares, e o que aconteceu que o Poder Executivo, que o Poder Legislativo vai cada vez mais se apropriando do orçamento, cuja função é do Executivo, né, como o próprio nome diz. E resta, afinal de contas, a crise é no Legislativo, é no Executivo, é no Judiciário. Na minha visão, o poder que está mais em crise é o Legislativo, que não aceita as decisões. É a mesma coisa a questão do decreto, né? Ora, o decreto é o Executivo que regulamenta uma lei. O Código Tributário Brasileiro, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Código Tributário, ele diz que tem uma regra e ele diz, o IPTU é da Prefeitura. Qual é o percentual das alíquotas, né? A Câmara de Vereadores aprova, ou no caso vão pegar o IPVA, porque o IPTU é um pouco diferente. Existe o Código Tributário que estabelece os limites, né, o imposto sobre grandes fortunas, e o restante é decidido em nível local, em nível supranacional. E quando é decreto para regulamentar, é do Poder Executivo. Então, vejam, a emenda primeira, né, uma fragilidade política. Nesse momento de... Só faltam 10 minutos, tá? Nesse momento de fragilidade política, o que nós tivemos? Primeira emenda impositiva aprovada lá no governo Dilma. 2019, o governo Bolsonaro foi uma crise durante todo o governo. Aprovada a emenda constitucional número 100, que são a tal das emendas de bancada. Agora são impositivas. E isso é muito grave, porque essas emendas impositivas, elas estão também sendo utilizadas, aprovadas nos orçamentos dos estados e dos municípios também. E aí a assistência social vai ser vítima disso, né? Quer dizer que nós chegamos num momento que, ao invés de a gente fazer as mudanças institucionais para garantir os direitos, nós precisamos garantir que tem um político que nós possamos conquistar uma emenda. E isso está gerando uma fragilidade política também dentro dos partidos políticos. Porque um deputado que se elege, vamos pegar um partido de esquerda que tinha uma relativa democracia, ele se elege e agora ele tem 10 bilhões, ele acha que aqueles 10 bilhões é dele. Não é mais ele não precisa mais discutir com o partido, né? Ele é dele. Inclusive, né, eu uso um artigo, usei no curso de Educação Fiscal e Cidadania, um artigo do Raul Ponte que eu achei muito interessante, porque desde lá, né, eu também sou crítica junto com ele, sobre as emendas impositivas. Quem estuda orçamento, não existe orçamento positivo. Fazendo uma analogia com o orçamento doméstico, que não é a mesma coisa, mas o orçamento estima a receita e fixa a despesa. Ora, se o dinheiro não entrou, é verdade que o governo federal, só o governo federal pode emitir dinheiro, pode emitir títulos públicos, assim como ele fez na pandemia. Lembra que não tinha mais dinheiro e de repente apareceu 60 bilhões para ajudar a financiar a assistência social e saúde e mais mitigar a crise dos estados brasileiros, a lei complementar de 3. Mas, então é preciso ter claro
que a nossa ação, ela precisa ser no sentido de fazer essa mudança institucional, por isso que eu acho que participar dessa audiência pública, no sentido de recuperarmos o orçamento público que é nosso, né? E não ficarmos subordinados a ter que ver, será que nós conseguimos um vereador, um deputado federal para fazer emenda para garantir o artigo 3º da Constituição? Ora, ele tem que estar previsto dentro do orçamento, é uma política pública. Depois vem a emenda, então, a emenda constitucional 100 de 2019, então, tornou impositiva as emendas de bancadas, ou seja, de cada das bancadas de cada estado. Depois, ainda em 2019, em dezembro, a emenda constitucional 105, ele vai individualizar. Agora, cada deputado tem direito a uma emenda impositiva, e 50% delas, desse valor, pode ser destinado, não precisa dizer para quem, para onde, nem para fazer o quê. Enquanto o movimento que luta pela garantia do artigo 3º da Constituição de 88 está tão fragilizado buscando um deputado para conseguir emenda, esses recursos estão sendo usados para asfaltar o condomínio, sim, para asfaltar o condomínio do deputado, para construir uma pista de linha de galo, como no Rio Grande do Sul. É um escândalo isso, é um escândalo. Não é possível que a gente esteja enfrentando isso. Então, por isso, mais uma vez, assista a audiência pública, né, lá do Flávio Gílio, tem os maiores especialistas no orçamento público, envolve direito financeiro, enfim. Em nenhum país do mundo o parlamento tem 25% do orçamento, que é 50 bilhões hoje, de 200 bilhões, que sobra do orçamento, além das despesas obrigatórias. Nenhum país do mundo. Então, aprendi, né, uma de tantas coisas que eu aprendi lá nessa audiência pública. E vou ter que voltar, porque eu quero buscar os dados ainda. E depois, em 2021, ainda no governo, vejam, 3 emendas constitucionais. Ou seja, estão fazendo uma emenda à Constituição dizendo que, tirando uma prerrogativa do Poder Executivo, só agora os partidos estão recorrendo, porque aquele momento político também, né, era diferente, era mais difícil, enfim, tem um conjunto de outras variáveis que eu não vou tratar aqui. E aí vem as emendas em 2021, as emendas do relator. Agora o deputado que é relator do orçamento, ele tem direito a uma emenda, a emenda positiva de 5 bilhões. Então vamos lá, porque eu tenho só 5 minutos, não vou falar do NAF, só vou dizer que o novo arcabouço fiscal continua sendo um teto de gastos, continua sendo um limitador, continua sendo um corte de gastos, né? Porque ele não coloca juros, é um pouco menos pior, porque ele condiciona a arrecadação e não a inflação, como era anteriormente, mas ele segue, por exemplo, tem um limite. Se a receita cresceu 10% e diz que não pode crescer, pode destinar, aumentar o gasto em 70% do aumento da receita, o gasto cresceria em 7% nesse caso, só que não. Pode crescer 70% da arrecadação, mas tem um limite, né, que é até 2,5%. Então, ela é uma medida que é bastante, ela é contracíclica, né, mas não vou entrar nesse detalhe. Então, e é muito interessante porque quando nós olhamos, daí eu vou linkar para a tributação, e quando nós olhamos para as políticas públicas, quais são as políticas públicas que mais reduzem desigualdade? Poderia ser a tributação, como é nos países desenvolvidos. Porque nos países desenvolvidos o Estado tira mais de quem tem mais na forma de tributo. No Brasil, o Estado brasileiro tira mais de quem tem menos na forma de tributo. Então, uma pessoa que ganha até 2 salários mínimos tem uma carga tributária de mais de 45%. Quem tem uma renda de cima de 30 salários mínimos tem uma carga tributária de 28%. Então, no Brasil, como o sistema tributário, ele é que eu chamei de que o Brasil enxuga gelo, e às vezes eu falo isso nas atividades políticas públicas, por que enxuga gelo? Porque ele tira mais de quem tem menos e depois precisa devolver mais o ponto relativo para quem, né, na assistência social, no BPC, no Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e outras tantas políticas, porque o Estado deveria reduzir desigualdade, como faz os países desenvolvidos. Então, no Brasil, o imposto indireto sobre consumo, que é o que mais ele aumenta o índice de Gini. Só vai diminuir um pouco o índice de Gini quando vem a tributação sobre a renda e propriedade. Um pouquinho, o resultado líquido é negativo. O sistema tributário no Brasil aumenta o índice de Gini, deixa pessoas que menos têm, né, aumenta a desigualdade. E aí precisa de um gasto público
para reduzir essa desigualdade. Só que não, o que foi inventado, então, no Brasil? O teto, o corte de gastos. Então, essa pesquisa aqui mostra que no Brasil, qual é o gasto que mais reduz a desigualdade, lá é de 2016. Né? Veja, antes, né, no mesmo ano, os dados são até 2015. Primeiro, qual é o gasto que mais reduz desigualdade no Brasil? Educação, em segundo lugar, é saúde. Né? Mas, se depois disso vem todas essas transformações institucionais que eu coloquei ali, nós tivemos do ponto de vista das transformações constitucionais que vão restringir a intervenção do Estado, vão restringir o orçamento público para as políticas sociais, mas nós tivemos duas reformas tributárias. A reforma da tributação sobre o consumo, eu vou dizer uma coisa para vocês, tem um observatório da tributação hoje, que é uma parceria do Sindifisco, entre no site, tá? Observatório da Tributação, que é uma parceria do Sindifisco, a Universidade Federal de Goiás, até o Francisco, que é o coordenador, foi o nosso professor da aula magna do curso de Educação Fiscal e Cidadania, tem vários estudos sobre esse tema. Eles mostram que quem é que foi para Brasília e fez lobby, fez a discussão, 95% foram os empresários. Eles vão repassar, não vai ter mudança do ponto de vista da redução da desigualdade, nenhuma. Apenas estava escrito lá que caso o Brasil aprovasse o imposto de renda da pessoa física aumentando a carga tributária dos mais ricos, teria que reduzir o equivalente da tributação sobre o consumo. E daí agora eu quero falar da reforma em curso, que eu acho que esse é um dos desafios nossos, né, de quem pensa, de quem sonha com justiça social. Porque tributos não são castigos, são instrumentos de justiça social. O tributo, ele é um instrumento de distribuição de renda, ele tem a função distributiva, ele tem a função macroeconômica, ele tem a função de financiar as políticas sociais que vocês tanto defendem, mas ele tem uma função primeira, que é fazer distribuição, reduzir a desigualdade. Daí depende quem eu tributo. Então vamos olhar, e daí eu vou pegar aqui o material que eu preparei para uma outra fala que eu fiz, onde eu mostrei um gráfico, né? E esse gráfico é isso aqui. Não sei se vocês estão enxergando, é um U invertido. O que nós temos aqui? Os dados abertos do imposto de renda da pessoa, do imposto de renda da pessoa física no Brasil, e o que nós temos aqui embaixo? Pessoas que recebem até meio salário mínimo por mês, até 320 salários mínimos ao mês. Vejam que quem recebe até 320 salários mínimos paga uma alíquota de imposto, tipo, alíquota efetiva, bem pequenininha, de 2,1%. Já quem recebe entre 5 e 7 salários mínimos paga uma alíquota efetiva de 3,87%. Então, como assim? Como assim? Quem ganha 5 salários mínimos paga uma alíquota efetiva o dobro, praticamente, de quem recebe 320 salários mínimos. E por que isso acontece? Justamente com aquela teoria, né, que tinha que tributar menos os ricos para aumentar o investimento, e esses mesmos teóricos reescreveram no início dos anos 2000, dizendo que essa teoria falhou, que a realidade mostrou que aumentou a desigualdade no investimento, e todos os países do mundo voltaram a tributar a renda de lucros e dividendos. Em economia, a gente diz, né, que o que são rendas? Juros, lucros, aluguéis, salários. Já vou terminar. Por que o meu salário não é isento? Por que é só quem vive de renda, de lucros distribuídos, né? Então, os países do mundo, todos, inclusive os Estados Unidos, Inglaterra, França, voltaram a tributar renda de lucros e dividendos. Até ano passado era só o Brasil e a Estônia, e hoje é só o Brasil no mundo que segue isentando renda de lucros e dividendos. Qual é a justificativa hoje? Quem recebe 2 salários mínimos, né, que dá 3.030, a isenção até R$3.000, 3.034, se não me engano, é 1.500 e quanto? Salário mínimo? 1.518, que recebe, então, até R$3.036 é isento, mas quem recebe 4.000 já não é, e quem recebe 4.600 tem uma alíquota marginal de 27,5%. Esse é um projeto de lei que está no Congresso Nacional, já tem um movimento do Sindifisco, do Instituto Justiça Fiscal, que eu não sei se eu estava na minha apresentação, eu sou uma militante do Instituto Justiça Fiscal, eu sou diretora de Educação Fiscal, e nós temos uma emenda parlamentar para que o governo, que é muito importante esse projeto, mas ele é insuficiente, porque vejam,
Um professor tem uma alíquota efetiva de 12%, e a proposta do governo é que o super rico, quem ganha até 1.200.000 por ano, quem ganha mais de 1.200.000, que seria 100 mil por mês, pagaria uma alíquota mínima de 10%. Então, por que o super rico paga 10% e uma professora, um brigadiano, uma enfermeira paga 12%? Eu, por exemplo, todos vocês fizeram a sua declaração do imposto de renda pessoa física neste ano, e se não viram, entram lá e vejam qual é a alíquota efetiva, porque é a primeira vez esse debate no Brasil está fazendo a diferença entre a alíquota marginal e efetiva, porque a direita deitava e rolava, porque a empresa paga 34%, 34% é nominal, né? Então, depois na conversa a gente pode conversar, esclarecer o que ela propõe. Então, vejam, por favor, qual é a alíquota marginal de vocês. A minha é 19%. Daí eu fico pensando, né? Eu sou um ser pensante. Quer dizer que tem que fazer um esforço enorme para uma pessoa que ganha até 1 milhão, ganha 1.200.000, 100 mil por mês, pague 10%. E eu, como professora, tenho que pagar 19%. Não seria o contrário, meus caros? Eu pagar 10% e eles 19%? Então, esse projeto científico é aumentar para que alíquota de 15% para quem ganha entre 1.200.000 e 2.400.000 por ano, atualizar a tabela, enfim, que teria um efeito de redutor de desigualdades, e tem já 70 instituições que estão assinando, que estão nessa contraproposta. É importante, parece, sim, pelo menos o relator, o Lira, fez um movimento com mudanças não tão substanciais, né? É importante que seja aprovado, ajuda a reduzir a desigualdade, mas a gente deveria fazer uma pressão, dado o momento que nós estamos vivendo, né, para que a gente pudesse cobrar um pouco mais dos super ricos. Então, eu considero ela importante, porém insuficiente para reduzir a desigualdade, e apesar dela ser uma diferença muito pequena na arrecadação, muitos vão deixar de pagar tributo e vão usar esse dinheiro para comprar bens e serviços, o remédio que falta, quem sabe até algum financiamento, e isso então vai gerar, digamos assim, uma melhoria, na demanda e nas condições, bom, se reduz a desigualdade, melhora as condições sociais. Então, eu acho que essa é a luta que a gente deveria fazer, junto com os gastos tributários, que são o Bolsa Empresário, que são 500 bilhões, eu vou encerrar e vou deixar para falar na fala. O que são renúncias de receita, minha gente? Até hoje, estou escrevendo um artigo breve que vai sair no Jornal da URGS. Até hoje, o artigo 14 não é cumprido, são 500 bilhões, 5 vezes mais do que o Bolsa Família. Descumpre a lei de responsabilidade fiscal, descumpre ritos legislativos, e quando chega no Congresso Nacional, por exemplo, é preciso dar um subsídio para o setor X, né, como foi o caso das empresas que receberam desoneração da folha de pagamentos, quando o IPEA vai e mostra que as empresas estavam empregando menos e não mais. Esse é outro mito. A gente vê os deputados dizendo, não, precisa reduzir, seguir a isenção, porque senão os empregos vão diminuir. Na verdade, o que nós temos, gente, é uma disputa política, inclusive esses projetos que isentam determinados setores, como espaço no parlamento, tem a pesquisa de um funcionário do Senado Federal, sequer seguem um rito legislativo, não cumpre a Constituição, não cumpre a lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal ela é cumprida rigorosamente para cortar gastos primários e gastos sociais. E daí, para encerrar, gente, a professora Hélida Graziani escreveu um artigo em 2016, e eu também estudo a LRF, eu só queria dizer para vocês que no inciso, anotem aí, artigo 9, parágrafo 2º, está dito de forma explícita que não se subordinarão os cortes de gastos, cortes de empenho, né, despesas constitucionais e legal. Né? Então, as despesas de educação e de saúde, que têm limites constitucionais mínimos, elas não deveriam se subordinar aos cortes, aos contingenciamentos para cumprir, seja lá a emenda constitucional 95, seja para cumprir o equilíbrio, para ter o superávit primário, ou seja para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu acho que a gente precisa, na nossa luta, isso aqui deveria ter entrado na justiça para impedir
que fosse feito cortes nessas áreas sociais, pelo menos, porque está explícito no parágrafo 2º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a Hélida Graziani escreveu, a professora escreveu sobre isso lá em 2015. Se nós tivéssemos feito uma pressão política no Brasil, né, a sociedade brasileira é justamente aquela que é vítima disso, certamente nós teríamos garantido nada mais do que pedir que a LRF seja cumprida. Então, tem essas questões que a gente precisa se apropriar mais ainda para fazer uma disputa política qualificada e deixar, digamos assim, garantir o orçamento, o financiamento do SUAS, que é o nosso debate aqui, né, com mais recursos no orçamento. Espero que eu tenha ajudado vocês, que não tenha falado coisas assim. Fico à disposição, muito obrigado. Só queria dizer uma coisinha bem rápida, desculpa, tá, gente? Abrindo os dados aqui do imposto de renda, dados divulgados em 2025. Uma pessoa com renda de 1.500.000 no ano, perdi aqui meu dado, tá? Renda familiar, 1 milhão nada. R$ 5.251.235,86. Essa pessoa que faz parte do 0,01 mais rico pagou 5,67 de imposto de renda. A professora Rosa pagou 19. Em média, os professores, os brigadianos, provavelmente vocês, pagam 12. Quanto? Tu pagou 10%, mas esse sujeito aqui, nós abrimos os dados, né? Isso aqui está lá no 94, enfim, tu vai abrindo os dados, né, para poder enxergar no mínimo detalhe. E quem recebe uma renda mensal de 23 mil pagou 12, né? Enfim, então vejam, gente, isso é revoltante. É por isso, talvez, né, que tenha tido essa campanha, e eu fico muito feliz, seja pela universidade, seja pelo Instituto, porque o nosso curso de educação fiscal está há 10 anos, está completando 10 anos, e a gente vem mostrando há 10 anos esses dados. Então, estou feliz, acho que a gente precisa ampliar os esforços sobre a tributação que financiam as políticas, não só sobre a construção de políticas, né, o desenho das políticas públicas na assistência social, no serviço social, mas também como elas são financiadas. E nós precisamos, toda vez que alguém disser que o governo precisa cortar gastos, a gente diz, sim, precisamos cortar gastos tributários, que a gente não sabe, né, uma empresa, quanto ela recebe de gasto tributário, benefícios, não diz o que ela devolve para a sociedade. Só queria dizer para vocês que os jovens, né, muitas mulheres negras estão aqui assistindo. Quando vocês tiverem, se vocês tiverem bolsa de mestrado, doutorado, se vocês não entregarem a dissertação e a tese, vocês precisam devolver integralmente a bolsa. Mas se um grande empresário recebe 500 milhões e ninguém monitora, como nem o Tribunal de Contas faz, né, como aconteceu, as duas maiores, Vale do Rio Doce e Petrobras, qual é o retorno do não pagamento de tributos? Qual é o resultado? Qual é a contrapartida? Então, a gente precisa se debruçar sobre gastos tributários, né? Eu tenho algumas referências, acho que a gente tem que aprofundar nessas duas agendas, além daquelas que nós já estamos lutando. Muito obrigada, desculpa aí pelo tempo que eu comprei. O pessoal ficou com vontade demais, com certeza, né? Eu acho que ela traz uma outra perspectiva, né, com relação à questão da gestão dos gastos, do papel, né, dos tributos como justiça social redistributiva. Então, acho que vai dar uma outra perspectiva para a gente, né, porque a gente fica realmente muito no desenho das políticas, no orçamento fixo, mas entender toda essa engenharia e todos esses dispositivos que vêm se construindo, assim, que vão ceifando mesmo, né, o recurso público para a bolsa empresário, que nem tu diz, acho que nós temos que unificar nossa linguagem, é bolsa empresário mesmo. Bolsa empresário, não é teto de gastos, né, Mariazinha? Não é teto de gastos, é corte. Mas neste momento que está sendo atacado, né, depois a gente vai falar da frente parlamentar, vai discutir a questão dos ataques ao orçamento. Mas de imediato, aqui que vocês não vieram
não estão aqui para me ouvir falar, mas eu vou falar a senhora Rosa e a palestrante, doutora Denise Polim, já está aí conosco, né? Então, ela é doutora em Sociologia, assistente social, diretora do Departamento de Planejamento e Gestão do MP do Paraná, Ministério Público, né? Professora do curso de Serviço Social e pesquisadora do Núcleo de Direitos Humanos da PUC-RH. E secretária nacional de Assistência Social, e posso ser do Ministério, né? E posso ser que é militante do SUAS também, né? SUAS, da Seguridade. Então, de imediato, aí seja bem-vindo, obrigada aí por poder estar conosco aqui, prestigiando este momento. Aqui está bem fiozinho já, né? Pessoal esfriando mais. Mas seja bem-vinda, contigo aí, tá? A gente trabalhou com a ideia de meia hora, mas a gente vai avisando aí e vamos conversando. Perfeito. Gente, é um prazer estar com vocês, obrigada pelo convite, um beijão na Leia que fez essa mediação, mas em todos, muitos amigos aí no Rio Grande do Sul, né? E primeiro parabenizar pela iniciativa da frente, né? Também quero fazer minha autodescrição. Já fui apresentada, mas sou uma mulher também já idosa, né? De cabelo castanho, na altura do ombro, olhos claros, tenho 1,60 m, estou vestindo um blazer marrom, xadrez, porque aqui também está chegando frio, né? A Ana Flores está se colocando aqui, uma grande amiga, e Rosa, um prazer te ouvir, né? Eu tinha lido coisas de você, mas não tinha ouvido. Eu vou pedir desculpas aqui, num processo alérgico. Vontade. Mas vou tomando água. Então, quero agradecer, porque vou passar né, rapidamente, como eu não estou presente, é muito mais difícil a gente estar falando, né? Mas, e numa próxima oportunidade, com certeza, estaremos aí nessa defesa, né? Intransigente, da disputa pelo fundo público e pela consolidação do SUAS. Está aparecendo, mas aqui comigo não anda. Não sei se para vocês está caminhando aí. Não, né? Parado. Está parado, pois é. Que será compartilhar aqui em cima? Já está. Porque já está compartilhado, né? A deveria fazer no Canva, que ela é no Canva, é no Canvas. Tem que colocar compartilhar e apresentar lá embaixo depois. Compartilhar e apresentar. E aonde que vai o apresentar? Embaixo. Para mim apresentar que está aqui em cima, mas ele não aparece. Ó, Simone, a nossa colega aí da frente, que está coordenando da frente, vai ajudar aí. É compartilhar. Tu faz a apresentação? Não é. No canto superior direito, tem lá em cima compartilhar, tem uma setinha. Sim, já aí tem que clicar lá e vai abrir várias opções, até de baixar, mas embaixo de baixar tem o apresentar. Não, é que para mim está do lado e não está... Mas tem o apresentar do lado ali, estou vendo agora. Ó, tá vendo? Eu estou batendo aqui e não vai. E não vai. Mas, de qualquer forma, gente, então eu vou falar, né? Ou eu mando para vocês... Tem como mandar para cá? Ela tem como mandar. E aí, compartilha daqui. Usando daqui. Agora deu. Deu. Agora deu. Então, gente, né? Bom, primeiro, quero referendar, né, e dizer que a gente luta e tenta esclarecer exatamente todos os conteúdos que a Rosa maravilhosamente bem, né, detalhou. Primeiro, é uma disputa por um fundo, é uma disputa política por um fundo público. Este é um orçamento de política pública e sofre, né, muitas afrontas na sua finalidade, na sua existência. Então, quando a gente está falando de financiamento da Seguridade Social, tem uma fonte de financiamento específica na Constituição Federal, dizendo que é de Seguridade,
que é proveniente, né, de recursos próprios dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e municípios, mas que também é proveniente, gente, de contribuições sociais quando se fala da Seguridade. Então, os trabalhadores, na sua folha de salário, o lucro das empresas, concursos de prognóstico, enfim, e depois através dos impostos que vão para os orçamentos dos entes, todas as pessoas que consomem no Brasil e que trabalham, né, com registro formal, contribuem para esta Seguridade ou para este fundo público. E daí, a Rosa já explicou também quem que usufrui da melhor quantidade deste próprio fundo, né? Como se não bastasse, a gente tem, né, uma dificuldade de vários dilemas, né? Da elaboração integrada entre as políticas, é a primeira coisa. Quando se pensou no orçamento da Seguridade, era para se ter, né, uma articulação, uma integração da disponibilidade desses recursos para as ofertas das especificidades de cada uma das políticas, saúde, assistência social e previdência social, né, e a previsão de metas, prioridades na LDO e que esse recurso fosse exclusivo para lá. Então, não é o caso da gente entrar em detalhes aqui, mas nem esse que é específico está sendo respeitado. E quando a Rosa diz, olha, a nossa dificuldade ainda são as imunidades e isenções tributárias, né, elas acarretam a diminuição da capacidade de arrecadação da Seguridade. Exatamente. E a gente tem um agravante, e instituições de entidades e organizações de assistência social, que também prestam os serviços, né, recebem um certificado destas isenções tributárias, mas nem sempre eles correspondem exatamente nestas prestações. Isso é um trabalho muito penoso para a Secretaria Nacional, né, já tive nesse espaço, para que a gente consiga reordenar as prestações destas instituições. Já melhorou muito, mas pelo menos elas prestam serviço de assistência, as outras de saúde, né? Agora, estas isenções e imunidades outras, que deixam de arrecadar para a Previdência, elas tiram dinheiro do fundo da Previdência, do orçamento da Seguridade, né? Então, isso é uma coisa que a gente pensa pouco na assistência, né? E é preciso estarmos muito ativos e conseguir demonstrar para a população estas consequências, né? A gente teve os impactos das reformas, eu não vou entrar especificando, porque a Rosa falou isso muito bem. Hoje nós tivemos mais uma definição de redução, era para ser 30 bilhões, foram anunciados 10 bilhões de redução no orçamento federal, né? Por conta também em muito, né, das dificuldades de negociação e de, né, imposição da importância dessas políticas públicas no Congresso, né? Quando a gente fala de disputa do fundo público, a gente está falando em todas as etapas, desde a previsão, arrecadação, execução, avaliação, reprogramação. Nós não estamos conseguindo demonstrar para a sociedade em geral quanto há necessidade de recurso para a política de assistência. Nós temos um levantamento, depois vamos trabalhar com ele, em torno de 12,7 bilhões, o ideal seria 15, né? Nós não temos isso hoje, temos muito menos, já vamos conversar. Mas a gente não consegue traduzir a importância dessa política pública. Nós não temos, né, indicadores de monitoramento e de avaliação. A gente está fazendo um esforço enorme, apoiando a Secretaria Nacional para a construção desses indicadores, que consiga demonstrar exatamente a diferença que faz para a qualidade de vida da população brasileira, né? E a diferença que é entre uma pessoa que ganha 5 bilhões por ano, como foi mencionado pela Rosa, e paga 5% do orçamento, e o que ele está tendo de benefícios, com quanto de investimento de recursos públicos, e o quanto precisaria para atender a população em vulnerabilidade e risco, que é esse em torno de 12,7, ideal sendo 15, e quantas pessoas estariam atendendo, e qual
o nível de diferença que faz um serviço prestado para esta população. Então, aqui nós temos muitos dilemas, e o maior deles atualmente, eu concordo plenamente, que é a prevalência das emendas parlamentares no orçamento público, particularmente da União e dos estados, né? Então, a gente tem aqui uma forma, né, nós conseguimos suplantar um financiamento tradicional, que era com práticas centralizadas, pontuadas numa série histórica, numa lógica de per capita, pagava por pessoas atendidas, geralmente por atenções ocorridas nas entidades prestadoras de serviços pela sociedade civil, eximia a responsabilidade do Estado, era uma relação convenial, né, para a transferência dos recursos, e a gente passou com a implementação do Sistema Único de Assistência Social em 2005, que esse ano, né, faz 20 anos, nós passamos para uma outra lógica de cofinanciamento, né, que adota critérios técnicos e republicanos, adotou em alguns momentos, né, isto não ocorreu no período de 16 a 22, depois com mais tempo a gente pode conversar. Muitas dessas pactuações que teriam que acontecer junto às comissões intergestores, bi e tripartite, depois aprovadas pelos conselhos, né, não foram submetidas a estas instâncias nesse período mencionado, mas a lógica dos SUAS é repasse regular e automático fundo a fundo, ter piso e ter blocos de financiamento para serviços continuados, não mais pontuais, não para projeto que tem começo, meio e fim, não mais para programas, né, exclusivamente, mas basicamente para serviços, com sistemas de informação que tragam dados, que indiquem o planejamento, a forma de prestação de contas, e esse recurso, ele paga todas as ofertas do SUAS, a gestão e as prestações. Então, ele pode financiar, né, o planejamento, ele pode financiar a capacitação, a vigilância, a gestão do cadastro, o funcionamento dos conselhos, a realização das conferências e a prestação de serviços, programas, projetos e benefícios, né? Então, a exigência é ter o conselho, ter um plano, ter o fundo, ter recursos próprios de cada ente federativo e as ações previstas estarem representadas nas peças orçamentárias, né? PPO, LDO e LOA. Aqui tem a norma operacional básica do SUAS estabelece as competências dos municípios e do governo e do Distrito Federal. Todo mundo já tem isso muito bem, né, assimilado, o que pode pagar, o que não pode, mas para o município, são todos os serviços, programas, projetos, benefícios eventuais, situações de emergência, projetos de enfrentamento à pobreza, que a gente parou de tratar deste tema em muitos locais, o funcionamento dos conselhos e o edital público de chamamento para as entidades de assistência, que não pode mais fazer o repasse direto sem submeter a este edital que diz as condições de pagamento, o público que tem que ser atendido e a capacidade de atendimento, porque essa é a outra novidade, né? Não é mais por pessoa atendida, mas eu organizei uma oferta, então ela está lá aberta e ela tem que manter a mesma qualidade, independente do número, né, e do público ali presente. A gente não tem dúvida que os municípios têm entrado com uma parcela cada vez maior, né, de recursos para sustentar estas prestações e esses serviços. Por quê? Porque a presença dos estados ainda é muito baixa, embora eles sejam obrigados a cofinanciar todos os serviços, né, benefícios eventuais, os serviços, os programas, os projetos, prestar atendimento regionalizado, né? Então, a Letícia está dizendo, aqui em Caxias do Sul a gente banca 95% dos recursos. E isso está acontecendo em todos os municípios. Para aquele conjunto de municípios de menor porte,
e não tem uma demanda suficiente, né, há uma previsão de que o Estado, quando se tratar de situações de risco e serviços da proteção especial, ele está de média e alta complexidade, ele estaria estruturando serviços regionais e pode estabelecer consórcios. Isso também pouco proliferou nas regiões, né? Também tem que fazer edital e tem que, com raras instituições, seria para estas de prestação regional, né? E também tem que viabilizar o funcionamento dos conselhos e da conferência. E a União financia o benefício de prestação continuada, que hoje está perto de 50 bilhões, o programa Bolsa Família, que está perto dos 100, o apoio técnico para os estados e o cofinanciamento de todos os serviços, o que também não acontece, né? Então, estados e governo federal deveriam cofinanciar todos os serviços que estão tipificados desde 2009, e isso acaba não acontecendo ainda. A gente vinha, né, numa programação, num pacto de aprimoramento da gestão e nos planos nacionais, tentando, né, expandir e fazer expansões para cobertura em todos os territórios brasileiros. Isso a partir de 2016 foi interrompido, e em 2022, né, 2023, a partir de lá, a despeito da mudança de governo, que defende os mesmos princípios do SUAS, não se conseguiu orçamento recomposto para isso, e a gente vai ver por quê, né? Então, os maiores desafios são garantir esse cofinanciamento compartilhado dos entes federados, ampliar as fontes de financiamento, porque ao invés da gente ter estas maiores taxações que engordariam o fundo público, e ao invés, né, de diminuir as isenções tributárias e cobrar, né, o resultado dos recursos que são, dos benefícios que são indiretos, né, a gente não está conseguindo se mobilizar neste sentido. A outra dificuldade é compatibilizar entre as demandas e o cofinanciamento, o recurso que tem disponível para. Então, hoje se tem cobertura, né? Não se tem cobertura em todas as regiões para todos os serviços e não está se conseguindo recompor. E uma compreensão do que seriam despesas obrigatórias e do que seriam despesas discricionárias, né? Os benefícios que são, isso, questão da universalidade, isso mesmo. Os benefícios são despesas obrigatórias. O benefício de prestação continuada é uma despesa obrigatória, né? O programa Bolsa Família, há toda uma discussão para deixar de ser programa, né, e se tornar uma transferência de renda continuada como uma renda mínima, né, a todo um grupo, uma mobilização nesse movimento, e a gente não consegue, né, avançar nesse sentido. E despesas discricionárias, né, são consideradas para assistência social e serviços, porque não há um percentual vinculado. Mas como a professora Rosa bem mencionou, na lei de responsabilidade fiscal, os serviços que têm percentual vinculado, saúde e educação, as políticas públicas, né, que também estão correndo risco, né, de perder toda hora sendo ameaçados disso ou de ser reduzidos, eles estão previstos na lei de responsabilidade fiscal como serviços que não podem sofrer solução de continuidade, eles não podem ser paralisados. E são. E a assistência social também está lá, saúde, educação e assistência social. Então, se eles não podem ser paralisados e se há uma obrigatoriedade de cofinanciamento dos três entes, eles não poderiam ser despesas discricionárias. Compreendidos como? Então, acho que no debate, ou se a Rosa quiser aqui complementar, que eu vi que elas estão conversando ali, né? Mas no debate a gente podia tratar desse tema de como nos mobilizarmos neste sentido,
né? A gente tem outras propostas aqui também. Só para ver o desafio que nós estamos, gente. Aqui está uma tabelinha, eu também dou aula aqui na PUC, no curso de Serviço Social, e sou do Núcleo de Direitos Humanos, e a gente fez um estudo para uma audiência pública na Câmara Federal, para explicar por que precisava necessariamente, lá em 2021, aprovar a PEC 383, né, que é de 2017. E aí fomos mostrando o quanto o orçamento foi decaindo. Quando eu estava na secretaria, gente, eu saí em 2014, tá? A gente tinha 3,06 bilhões. Só para dizer que neste estudo de 2021, já tinha baixado para 1,1 bilhão. E em 2022, em dezembro, era 900 milhões, né? Foi recomposto em 2020, a partir de 2023, mas em um acordo com o Congresso através das emendas parlamentares. E este é o nosso grande problema. Daí chegou em 2,7 em 2024 e está previsto, né, aí no orçamento desse ano, 3,1 bilhões. Mas quanto que a gente precisa? 12, a PEC vai permitir chegar a 12,5. E todos os anos, apesar de ter um pouquinho mais de 2 bilhões em 2024, ele teve cortes. Apesar de ter um pouquinho mais de 3 em 2025, teve cortes. E para atender a cobertura real necessária, né, e ampliar o valor, a gente precisaria de 15. 12 atende a cobertura, 12,5. 15 atenderia a ampliação do montante destinado, né? Como se não bastasse, isso eu estou falando para serviços, porque o orçamento da assistência é 135 bilhões de reais. Está ali o BPC e serviços. Tá? Então, esse gráfico que foi mostrado aqui, ele é só serviços, ele não tem benefício. Quando a gente vai falar dos benefícios, a gente tem mais uma dificuldade enorme. Primeiro, quase que a criminalização dos beneficiários, né? Quem recebe benefício de prestação continuada hoje está sendo taxado de público que não cumpre os critérios, né? Que está dando golpe. E a pressão foi tão grande, gente, que houve um decreto presidencial que compreende, que acirra ainda mais os critérios de concessão, né? Eu não estou vendo quanto tempo, porque para mim está bem longe o papel. Vocês poderiam me dizer? 10. Para mim apareceu 0, mas são 10. Ai, tá bom. Mas eu vou rápido aqui. Então, a gente tem ainda um problema sério que precisamos nos mobilizar para revogar esse novo decreto presidencial, porque a pressão foi enorme para tentar culpabilizar, né, os próprios beneficiários, dizendo que eles não respeitavam, né, as exigências, que os cadastros estavam desatualizados, mas ninguém passou também condições e orientações para aquele período que a gente mencionou anteriormente. E, atualmente, o Conselho Nacional de Justiça fez um acordo em relação à avaliação biopsicossocial. Porque o que aconteceu também nesse período lá de 20 até 22? Se parou de fazer a avaliação social e só se fez a avaliação médica, né? O pessoal aqui, os nossos companheiros da Previdência e do INSS podem mencionar bem. Então, gente, o que aconteceu é que as pessoas não atingiam a renda per capita, que é muito baixa, 1/4 do salário, né? E um monte de coisa computa para essa renda. E esse decreto ainda traz outras, né? Outras especificações.
portanto, entravam judicialmente, porque a sua condição, né, física, psicológica, de qualidade de vida, de exposição à vulnerabilidade e a risco, exigia o pagamento do benefício, que é, gente, de um salário mínimo. E é um benefício que na Constituição Federal foi implantado por conta de uma emenda popular, de uma iniciativa popular, não emenda, uma iniciativa. Um número imenso de brasileiros assinou esta proposta dizendo: as pessoas idosas e com deficiência que não têm condições de prover suas próprias subsistências e que ganham X%, não, para ter qualidade de vida, para ter condição digna de cidadania, né, precisa ganhar, no mínimo, um salário mínimo. E é isso que esse benefício diz. E a gente está aqui também numa luta para manter esse vínculo com o salário mínimo, porque toda hora é ameaçado de tirar, e assimilar a integralidade da gestão do Bolsa Família no Sistema Único, porque esta vinculação com o INSS tem causado estas distorções de compreensão que a gente mencionou. Quando se fala do Bolsa, então, mais ainda, né? Já falei da implantação da renda mínima, não dá para receber só o benefício sem ter o serviço, tem todo o problema de atualização cadastral, né? E é preciso uma expansão ainda. Já se está percebendo por que quando a gente estudava antes, até 2015, a extrema pobreza, a população idosa não estava lá. Porque ou ela tinha benefício previdenciário ou ela tinha benefício socioassistencial. Mas a criança de zero, as famílias com criança e os povos e comunidades tradicionais, sim, sempre estavam. Porque eles não têm um recurso direcionado para este sentido, além das políticas públicas que têm que entrar com os seus serviços, né? Mas hoje, gente, em 2030, nós vamos ser mais idosos do que crianças no Brasil. Então, o que se verifica, né, é que muitos outros benefícios, para além de famílias com crianças pequenas, também têm que ser aportados e também contando aí com os recursos com o Plano Nacional de Cuidados, né? Então, a gente tem alguns debates essenciais, que são esses impactos destas reformas, né? Principalmente o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária, que a professora Rosa aqui nos brindou com a sua exposição, o aumento exponencial das emendas, que a gente está, né, junto com o colegiado de gestores municipais, o Fórum Nacional de Secretários, a Secretaria Nacional e os respectivos conselhos, aprovando, né, deliberações em todas as conferências para que o Congresso paute a PEC, que já passou em todos as comissões, mas nunca é colocada para votação na plenária, né, e aqueles absurdos de enfrentamento aí, né, do meio ambiente é votado na madrugada, e todas essas consequências que a gente também, para mim não aparece, põe mais para cá, ou fala, por favor, não tá, você passa do vídeo para mim, puxa mais, quanto? Sim. Tá bom, obrigada, né? Então, a gente precisa enfrentar essas emendas, precisa esclarecer para a população e precisa se mobilizar para isso, né? Precisa ter equidade na alocação de recursos, eficiência nos gastos, que ainda muitos municípios, por incrível que pareça, né, recebem pouco, então tem que esperar aglutinar recursos e daí atinge um montante que impede o repasse de outros. E precisa tratar do planejamento orçamentário e financeiro, né? Onde que eu estou aqui? A gente também, né, precisa fazer um levantamento do custo dos serviços e dos benefícios. Poucos entes federativos têm isso para dizer, olha, eu preciso implantar, o diagnóstico socioterritorial demonstra a necessidade de ter mais um CRAS, mais um CREAS,
né, mais um centro pop em determinada localidade que vai custar tanto e que traz como retorno, não é gasto, é investimento, porque o retorno para o município, até tem um estudo de, para cada transferência que é feita do Bolsa Família, para cada dólar retorna 1,35, do BPC retorna 1,75, enfim, a gente precisa dessa parceria com, né, a academia, com os economistas, para poder demonstrar para a população e, ao mesmo tempo, fazer o contraponto para cada recurso repassado, né, para as empresas, está reduzindo o emprego e não aumentando o emprego. Hoje está todo o comentário de que, se mantiver o tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil, as empresas vão ter que ter benefícios do governo brasileiro, né? Então, a gente precisa fazer essa discussão na sociedade, participar efetivamente destas discussões nos conselhos, nos fóruns, né? Como vocês estão propiciando aqui, levantar as fontes de financiamento do SUAS e as isenções para mostrar que elas estão diminuindo e a demanda está aumentando, monitorar as realocações também, que acontece que eles aprovam e depois retiram no decorrer da execução, voltar ao pagamento do IGD-SUAS, né, e monitorar os resultados, que já estou falando bastante, né. Então, tem metas no plano decenal, né, de 2016, desculpa, a gente saiu errado aqui, o segundo plano é 2016 a 2026, né, tem metas ali a serem cumpridas e a gente não está conseguindo fazer por ausência destes recursos, né, várias particularidades locais, regionais que têm que ser consideradas, serviços tipificados que ainda não têm cobertura total ou cofinanciamento, como o centro-dia, o centro de atendimento no domicílio, né, residências inclusivas, enfim. Depois a gente conversa aqui no debate. A gente precisa aprimorar a utilização desses saldos, fazer a mobilização junto ao legislativo, né, para esta emenda. Então, temos que procurar os nossos deputados, não só os federais, e não só os deputados e senadores, né, os prefeitos têm que dizer, olha, a gente precisa deste dinheiro, porque eu não tenho mais como sustentar, né, este grupo aqui de serviços, esse conjunto de serviços no meu município, 95% sobre nós e tal, né. E a outra coisa é a mobilização também tem uma previsão na lei de responsabilidade, que é o gasto de até 60% com o pessoal, né? Só que a política pública de assistência a sua única ferramenta é através, né, dos nossos instrumentais éticos, técnicos, né, políticos e metodológicos de intervenção. A assistência não tem outra estrutura, não tem nenhuma máquina que vá fazer a obra, que vá fazer o exame, né? Então, na verdade, é preciso que estas três políticas públicas, saúde, educação e assistência, tenham um olhar diferenciado pela sociedade brasileira, né? Então, tem uma proposta do CONGEMAS, que é essa destinação de 1% da receita líquida, e a redefinição de critérios de cofinanciamento dos estados e do governo federal, fixando percentuais obrigatórios, né, que digam que pelo menos 50% do custo dos serviços, e não 95%, como está acontecendo agora para os municípios. Então, o Colegiado Nacional está se mobilizando nesse sentido. A gente trouxe aqui, né, não sei se vai dar para pegar, mas tem um QR Code de uma assinatura dos vários abaixos assinados, né, para poder se mobilizar frente ao Congresso. As conferências estão nessa toada. A Conferência Nacional, no dia, né, na semana da conferência, está agendando uma visita ao Congresso Nacional para pressionar nesse sentido também. E a gente, né, convida a todos que estiverem representando aí o estado do Rio Grande do Sul a estar, né, junto. Eu estou dizendo junto porque eu estou na comissão lá de relatoria e estamos organizando esse tipo de evento, né. Então eu queria deixar né, agradecer imensamente pela partilha desta noite, pela aprendizagem aqui com a exposição da professora Rosa, deixar um enorme, um caloroso abraço para todos.
e relembrar que, a despeito de todas as dificuldades enfrentadas, que parecia que a gente agora ia chegar numa outra forma, né, de fazer a gestão e a execução de políticas públicas, nós estamos passando por todas essas dificuldades, que são realmente de disputas políticas partidárias, né, porque política é tudo, mas trazer aqui uma mensagem muito rapidamente do Guimarães Rosa, né? Ele diz: o que a vida quer da gente é coragem. Isso não nos falta para os militantes do SUAS, para os militantes, né, de políticas públicas, para os militantes de fundos públicos. O que nós precisamos é conseguir nos unir. E essa parceria que vocês estão propondo é essencial e foi maravilhoso, né, estar nesse momento com vocês. Muito obrigada. A gente que agradece muito a contribuição, assim, acho que a dona Denise trouxe muitos debates que permeiam o debate das conferências, que teve nas pré-conferências aí, né, esse estrangulamento do orçamento do SUAS, né, a precarização, e a gente traz uma perspectiva interessante, né, que para mim, assim, ele agrega um pouco nesse debate com relação à lei de responsabilidade fiscal, esse olhar diferente do que é as atividades executadas pelo SUAS, né, assim, que é realmente a maior tecnologia são os trabalhadores, são essa atividade, né, que fazem, se expressa através dos trabalhadores, né. Então, eu acho que tem esse pessoal poder fazer perguntas ali, né, eu acho que as intervenções, as duas palestras, assim, agregam muito conhecimento, agregam muito, assim, o que é esse universo aí da questão do financiamento, né, das políticas públicas e da tributação no país, assim, né. Eu vou ter algumas questões para falar, mas eu deixo aqui um pouco essa aberta aqui para as pessoas que estão aí nos ouvindo, que estão acompanhando de uma forma virtual também, se inscreverem para contribuições, né, e também a mesa aqui, e poder estar trazendo, assim, o pessoal que está indo em conferência também ali, olhar as questões e as preocupações com relação ao serviço, assim, né. Eu achei muito interessante o que a professora Rosa colocou, que é assim, que a gente fica muito preocupado com o desenho da política e não com a tributação. Acho que é bem importante isso, né? Então, estou abrindo aqui para perguntas e colocações aqui, né? A gente sabe que o tempo aí a noite está andando, está avançando, mas está aberto aí para intervenções, pessoal. Então, boa noite de novo a todas as pessoas. Dizer que, então, nós, pelo Conselho, né, aqui pelo CRES Rio Grande do Sul, a gente compõe também, né, enquanto entidade de representação de trabalhadores, né, do SUAS, e tem sido desafiador, assim, né, e até foi colocado ali nas conversas, né, aqui no chat, pela Mônica, né, eu acho que só reforçando também os desafios que a gente tem enquanto Conselho Estadual, né, assim, acho que ao longo desses últimos tempos, em especial, né, a Mariazinha que esteve até há pouco tempo enquanto presidenta, assim, do nosso Conselho Estadual de Assistência Social, mais desses programas, né, que têm sido realizados, né, pelo Estado, que muitas vezes não passam pelo Conselho Estadual de Assistência Social, né, só passa quando a gente tem que aprovar os recursos, né, ou quando a gente só tem conhecimento em relação aos recursos, muitas vezes que nem a aprovação, é só o conhecimento da onde que vai ser aportado esses recursos, né, e que a gente acredita que não é só um desafio do Conselho Estadual, né, e sim também, inclusive isso, né, também recursos que já foram executados e que a gente, então, quanto é desafiador, assim, porque o Conselho tem um papel importante, né, assim, nessa construção, né, de deliberação, de ter conhecimento desses programas e também de fortalecimento, assim, né, da política de assistência social a nível de Estado. E nos municípios não tem sido muito diferente, né, a gente tem circulado aí, muitas de nós, né, assim, muitos e muitas de nós, né, assim, no Estado aí, nas conferências
municipais, a gente até tenta provocar um pouco mais nesse processo das conferências do pessoal tá se debruçando um pouco mais em relação ao financiamento, né, dos SUAS, mas a gente sabe também que isso é uma provocação que a professora Rosa sempre faz, né, que a gente precisa falar de garantia de direitos, mas a gente precisa falar de financiamento, né. Mas para a gente poder falar de financiamento, a gente precisa ser instrumentalizado, né, assim, com formação permanente, com diálogo permanente, né, com dados, né, também, que a gente sabe que a maioria dos municípios estão com esse desafio em relação às vigilâncias, né, socioassistenciais, que dialoga muito com a questão do orçamento, né, do financiamento do SUAS. Então, além de várias outras questões finalizadas pelas colegas, né, que me antecederam, a questão do assédio, da fragilidade dos conselhos, né, então são muitos desafios que a gente tem nesse ano de conferência, né, que é um pouco, às vezes, desanimador, mas ao mesmo tempo que nos coloca, né, nesse lugar de novo estar enquanto militância, né, dessa política de assistência social que é tão importante, principalmente nesse momento que a gente vivenciou o ano passado, muito grave em relação à enchente, né, e que foi a política que mais foi acionada, foi a política que mais foi cobrada, mas que os equipamentos estavam precarizados, os recursos humanos também, né, vem com uma linha aí, né, uma moda de parcerização, né, de não dar continuidade, né, através de concursos públicos, né, então a gente tem muitos desafios aí pela frente, o quanto é importante a gente poder, né, ter esse momento e agradecer, assim, pela frente, por ter nos convidado, assim, e a gente também fazendo parte, né, da frente, de estar realizando essa agenda, assim, tão importante, mas eu acho que é uma agenda que tem que ser permanente, né, assim, para a gente poder ter esse aporte, né, de conhecimento, né, que a gente acaba muitas vezes não conseguindo aprofundar. Então, obrigado e parabéns. Não sei se tem, eu acho que não tem mais ninguém inscrito, né? Então, só vou fazer uma intervenção também rápida já para passar para as Carolinas. Primeiro, eu acho, assim, que vejo como foi importante, acho que ambas falaram, assim, mas acho que como, pensando a questão, assim, os dispositivos democráticos, como essa drenagem do fundo público, né, para, né, as questões das emendas parlamentares, ações fiscais, né, e outras tantas, elas também fragilizam, né, a democracia, acho que tu disseste isso, mas poder trocar, como é importante, como é sério isso, né, e aí tu vê os conselhos esvaziados, porque aqui no governo do estado, por exemplo, tu tem programa Mamãe Cegonha, não sei como é que é, programa Cegonha, programa de desvio, né, que não passam por ali, e a baixa incidência política no sentido de recursos dos conselhos se colocarem isso. Então, acho que isso é importante, assim, a gente poder estar debatendo isso, e fora a questão dos poderes, né, legislativo, executivo, acho que a professora Rosa colocou bastante, assim, essa questão, né, bebê, então, e tem toda essa discussão dos benefícios eventuais, como importante, então, tudo vai atravessando, e isso acaba sendo, né, as políticas de governo e não de Estado, né, e fragilizando os canais de participação no controle social, né, e as conferências acabam sendo um espaço que a gente tenta publicizar isso, assim, né. Acho que, sem dúvida, assim, eu não sei se quando a Denise colocou essa questão do decreto, e aquela desse decreto, Denise, assim, que eu acho que essa preocupação teve, o CNS fez um debate sobre o BPC, né, agora há pouco tempo, e foi bem importante, assim, como o ataque, né, a narrativa de que, né, os benefícios, né, tem que cortar, e é uma narrativa hegemônica nos meios de comunicação, inclusive, né, e como há um processo de pressão tão grande que o governo acaba, né, realmente atacando, né, os mais pobres, né, criando dispositivos burocráticos, efetivos, essa questão do cadastro unipessoais, né, políticas que sempre teve de monitoramento, então criam dispositivos que, né, que na verdade dificultam o acesso, né, e aí tem esse decreto aí do recurso do Bolsa entrar no BPC, né, enquanto a gente historicamente está tentando, né, que o recurso do BPC não entre na contagem do Bolsa, né, e aí toda essa contradição do BPC enquanto
né, programa de renda familiar quase, porque a pessoa idosa, seja que sustenta a família às vezes, que está retrocedendo, e como essas narrativas incidem sobre isso, assim. Então é importante fazer luta sobre isso. E acho que a questão dos cadastros universais é uma coisa muito perversa, os municípios não têm estrutura, tem prazo para ter dados, tem colegas aqui que falaram, fizeram essa fala de que tem que ter ela tem que cadastrar, fazer a atualização do cadastro único, porque é unipessoal, dele, mora sozinho e não consegue, o município tem estrutura para fazer isso, como se perverse isso, porque vai de novo retirar direitos, né? E eu acho que tem uma coisa, assim, só trazer esse debate, não sei se estou acompanhando, eu estou, como militante social, acompanho a questão do plebiscito popular aí, da 6x1 e da, né, redução de isenção de imposto de renda até 5 mil e ampliação de imposto de renda para quem ganha mais de 50 mil. Então, eu acho que como é que vocês veem isso? Eu acho que é uma agenda potente que vai discutir essa questão da tributação, né? E eu, pessoalmente, assim, que estou acompanhando mais aqui, mais na região onde eu moro, estou na comunidade de periferia, é uma coisa que as pessoas, tanto a jornada como a coisa, pegam nas pessoas, assim, né? É uma pena que, não sei qual é a capacidade política organizativa que a gente tem para fazer esse movimento, né, decolar, né? E eu acho que a Rosa contribuiria muito para esses debates, né, principalmente, mas é uma coisa assim, que eu estou sentindo que é uma coisa que, junto à população, ela está pegando bastante, né? E eu acho que é um dispositivo que a sociedade está trazendo popular aí para poder incidir sobre isso, se vocês quiserem comentar sobre isso também. Então, passando, acho que primeiro para a Rosa, para a Denise, quem quer falar primeiro? Posso começar? Bom, primeiro, são muitas questões importantíssimas, parabéns, todo mundo ainda com muita gana, 9 horas da noite. Denise, parabéns pela tua, professora Denise, pela tua fala, aprendi bastante. Sim, quanto maior, primeiro eu vou responder a Leia, né? Aí, eu não sei se a Leia está aí. Por que eu chamo de bolsa empresário? Porque a gente precisa alinhar a nossa linguagem, essa luta que a extrema-direita faz, por exemplo, usando o tema da austeridade fiscal, ele pegou na sociedade, a pessoa está lá na periferia esperando 6 meses para fazer cirurgia no SUS e diz que não tem dinheiro para ela porque não tem dinheiro, ela está esperando porque ela diz que não tem dinheiro, não tem dinheiro para ela, né? Porque o orçamento ele é fruto de uma disputa. E por que ela fica assim, como é que a gente vai dizer? Por que ela não lhe causa uma revolta em relação a isso? Porque ela foi convencida de que o orçamento ele é igual ao orçamento público igual ao orçamento doméstico. E isso não é verdade. Então, a extrema-direita vai buscar o termo da austeridade fiscal, que não é um termo da economia, é um termo da filosofia moral, e aí eles usam esse conceito do indivíduo. Afinal de contas, quem não é a favor de um indivíduo que seja austero, que seja probo, que não gasta todo o seu dinheiro com a cerveja, com a cachaça, ou que tem algum problema que gasta tudo com roupas e não tem o leite para o filho? Então, uma pessoa austera, equilibrada é muito importante. Mas isso nada tem a ver com a austeridade do governo, porque tem 3 erros fundamentais. E aí a extrema-direita veio com o conceito de que o orçamento, que o governo tem que fazer igual a dona de casa. Isso está errado, mas foi usado de uma forma estratégica. As pessoas que são vítimas de corte de orçamento acreditam nisso. Essa é uma das razões do nosso curso de Educação Fiscal e Cidadania. Não é verdade que o orçamento público é igual ao orçamento da dona de casa. Então, o orçamento da dona de casa, quanto mais o governo gastar, mais ele vai fazer a economia girar. E se a dona de casa fizer isso, ela vai piorar a situação dela. Então, tem um economista que chama que isso aí é acreditar na fadinha da confiança. É a dona de casa que define a taxa de juros? Não, mas o governo define a sua taxa de juros dos empréstimos que ele faz via emissão de títulos públicos. A dona de casa tem um banco central. Vocês conhecem uma dona de casa que tem banco central? Se não tem, não pode nunca mais dizer isso. É um erro, mas que é um erro da extrema-direita que a classe, os grupos que precisam do Estado acreditam, e nós temos que fazer elas desacreditarem nisso. E daí, quando a gente fala só em Bolsa Família e a criminalização da Bolsa Família, a gente tem que usar o termo, em vez de renúncia,
de receita, como está escrito na LRF, ou gasto tributário, que pode ser usado como sinônimo, a gente tem que usar bolsa empresário, que é muito mais dinheiro, que nunca passaram pente fino como fazem sistematicamente. Eu desafio vocês dos conselhos e quando sair notícia de pente fino, aliás, poderiam começar hoje, escrever 50 artigos, nós somos aqui em 25, mais alguns aqui, pente fino do Bolsa Empresário, mais BPC. Por quê? Porque tem pesquisas, por exemplo, se a gente pegar a pesquisa do IPEA, do Gobet, e a professora Denise, a senhora falou em efeito multiplicador, me ajuda aí a corrigir, o gasto, o Bolsa Família de cada R$1 gera 1,35, é isso? Você sabe quanto que gera o gasto tributário de cada R$1 de gasto tributário, que é a renúncia, que é a Bolsa Empresário? 0. Não deve se fazer gasto tributário nem quando no buraco da crise, nem quando a gente está a economia vai bem. Então, nós precisamos mudar o debate político, nós precisamos interferir na agenda. O jornal não vai me dar espaço. Bota no site, põe na universidade, na escola. Nós temos que fazer disputa política fora disso também. Então, o Bolsa Empresário é a renúncia de receita que tem regra. A Constituição diz que tem que ter lei que aprove. A LRF diz o seguinte, para aprovar uma renúncia de receita pode aprovar em 2 condições. Se não afetar o equilíbrio fiscal, e sempre afeta. E quando afeta, precisa compensar. E a compensação, a lei diz, não é com gasto, é compensação com aumento da arrecadação. Alguma vez vocês já ouviram no país dizer que vão ter que beneficiar a Vale do Rio Doce, a Gerdau no Rio Grande do Sul, mas vocês precisam pagar mais tributo? Nunca. Porque a LRF não é cumprida. Eu escrevi em 2000, durante a pandemia, eu fiquei estudando gasto tributário e a LRF. Daí tem um artigo, teve um concurso que eu e a minha aluna participamos, concurso Orçamento Público e Desigualdades. Procuram lá, está escrito renúncia de receita e desigualdades, um debate negligenciado. Está na internet aí, foi um prêmio da Fundação Tidecetuba, não sei o que, nós estudamos. Então, a gente precisa, esse é o Bolsa Empresário, que custa 500 bilhões. Claro, a gente precisa, vou fazer um pouquinho do relato da minha vida sobre o gasto tributário. 500 bilhões é o total. Não estou dizendo que tudo é ineficiente, mas a gente não tem o dado. Então, em 2020, a gente não tem o nome da empresa. Só vou contar uma coisa para vocês. Eu, na aula, estou trabalhando, eu sou professora de finanças públicas, meus alunos são obrigados a usar a lei de acesso à informação, e eu escrevi a pergunta, porque tem que fazer uma pergunta muito bem feita. Cada um, agora, vou dar aula no curso de educação fiscal lá que tem 600 inscritos, cada aluno não vai ter prova, cada aluno tem que usar a lei de acesso à informação e buscar no seu município fazer aquela pergunta. Quanto que cada empresa, pessoa jurídica, agora a lei complementar 187, vocês vão anotando, quando vocês citam lei, vocês vão se sentir mais em possessão, passa a ter mais credibilidade no discurso. A lei complementar 187 diz que não existe mais sigilo fiscal, tem que ter o nome da empresa. E aí agora vem um aluno, estou orientando um que é a renúncia de receita, o gasto tributário sobre veneno, não é defensivo agrícola, é veneno, tá? Eu orientei há poucos, né, 1 ano, PSEG, renúncia de receita do PSEG, Programa de Incentivo à Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Prezados, as empresas, o recurso é 5%, o Estado abre mão de até 5% de ICMS para que as empresas comprem equipamentos de segurança, essas ambulâncias ali que vocês veem, o símbolo, inclusive, do Instituto Cultural Floresta, grudado na ambulância. O dinheiro público está indo para fazer segurança das empresas, do capital, não das pessoas. Alvorada é considerada a cidade do Rio Grande do Sul que está no maior índice de violência lá da ONU agora, IVVC, índice de violência, de crimes violentos, não sei o quê, não recebe 1 centavo. Eu fui lá na Câmara, eu fico furiosa porque eu sou brava, né, com essas injustiças. Eu fui na Assembleia Legislativa, o nome da comissão é Benefícios Fiscais.
Não é benefício, é renúncia. Eu falei para os deputados, vocês estão dando remédio de câncer para quem não tem câncer. E quem está com câncer está sem o remédio, olha aqui os dados. A empresa Gerdau fica com 25% dos recursos. Compra equipamento maior. E aí, olha o que diz o decreto. Não pode transferir os equipamentos do município de origem daquela empresa que deixou de pagar para comprar equipamento. Ora, o recurso de ICMS é pago pelo coletivo, né, que agora vai deixar de existir, vai ser o IBS. E aí tem que destinar o carro que foi comprado e os equipamentos, tem que destinar para o município tal. Então, o município lá na Serra, agora aquele que tem da longevidade, mesma coisa. Então, gente, isso é eficiência de política pública. Claro que a gente tem que ter eficiência. Nós temos que mostrar, procurem aí, escrevam LUME, URGS, PSEG, e aí LUME, URGS. Tem uma aula lá, uma fala que eu fiz rapidamente na Comissão de Benefícios Fiscais da Assembleia Legislativa. Hoje eu mandei para o deputado no WhatsApp. E aí, tomaram alguma providência, vão fazer alguma coisa. Eu não entendo muito de segurança, mas fui lá procurar uma pessoa que sabe de segurança pública, peguei os índices, foi meu aluno que fez isso, certo? Então, é um problema porque, na verdade, nós temos ineficácia de políticas públicas. E essa lei complementar 187 diz que tem que publicar o nome das empresas. Eu vou contar uma coisa para vocês, hein? Os auditores que trabalham na Receita Estadual do Rio Grande do Sul achavam que todo mundo ia querer usar os dados, a sociedade não está usando os dados. Por isso que eu estou usando esses dados, agora vai ser renúncia de veneno, renúncia sobre segurança. Por quê? Porque o tema é mais ou menos difícil, mas não é tão difícil assim. Então, a gente vai ver que empresas estão recebendo, exatamente aquele empresário que, quando foi criado o Bolsa Família no governo Lula, disse que tinha que dar o peixe, tinha que ensinar a pescar e não dar o peixe. Esse empresário até hoje ganha o peixe e não aprendeu a pescar. É esse debate que nós temos que fazer sobre o orçamento público. É isso, gente, que nós temos que fazer. E eu estou à disposição para a gente discutir gasto tributário num evento com vocês, ensinar a usar a lei de acesso à informação. Isso aqui do PSEG é lei. Até hoje eu tenho que pedir por lei, o lei complementar 187, até hoje eu tenho que pedir por lei de acesso à informação, que escondem ainda os dados. O Rio Grande, eu escrevi um artigo, não está pronto lá, jornalista me ajudando a fazer uma linguagem mais fácil. A União abriu os dados abertos, tem um link. Maio de 2023, está tudo lá. Vou terminar, está lá. Os estados do Rio Grande do Sul publica metade dos dados, metade não. Gente, a política, a renúncia de receita, eu não sou contra, ela só pode ser muito importante. Porque ela precisa ser bem usada, mas hoje em dia eles não cumprem a lei, não tem transparência, escondem o dado. No Congresso Nacional não se cumpre nem o rito legislativo, é fruto de lobbies. Olha a fragilização da democracia, aumento da desigualdade. Ano passado teve uma mudança no novo arcabouço fiscal que dizia não pode mais ter renúncia de receita enquanto o Brasil tiver déficit primário. Um deputado gaúcho recentemente, bota o projeto de lei para renúncia de receita para a indústria química, um grande lobby. Então é isso, nós temos que fazer essa disputa. Vocês são guerreiros, eu fico muito feliz de ver vocês até esse horário discutindo. Nossa, eu aprendi muito com vocês hoje, mas a gente precisa falar do Bolsa Empresário antes de falar do Bolsa Família, que é monitorado, que é avaliado, passa pente fino. Nós precisamos fazer pente fino nos gastos tributários. Eu fico muito furiosa com isso. O efeito multiplicador é nulo. Não gera nada para a sociedade. Olha, o IPEA mostrou tirar dinheiro do orçamento da Seguridade Social, que era a contribuição previdenciária a nossa deputada gaúcha na Globo dizendo que não podia porque ia reduzir emprego. Daí o IPEA faz, ora, eles estão empregando menos e não mais. Daí o Lula conseguiu. Vocês lembram o que aconteceu? O Lula cortou, voltou para o Congresso derrubou o veto, não sei como é que foi, o Lula quis cortar, bom, o Congresso derrubou o veto, foram para o STF com os estudos, alguns esparsos, poucos estudos, conseguiram que não tem mais esse gasto tributário, vai diminuir, vai acabar em 2026, foi sendo reduzido aos poucos. É isso.
Nós temos que olhar as políticas públicas na assistência social que precisam ter qualidade. Desculpa, tá, gente, estou passando o tempo. Mas o gasto tributário também precisa ter. Ele leva 500 bilhões. É 5% do PIB, é o orçamento da educação. Né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa fazer o debate político, escrever artigos, escrever a pessoa lá que recebe, começa a se sentir, eu sou incapaz, inferior, porque eu recebo o BPC. Não, é um direito. E essa luta sobre o BPC e sobre o Bolsa Família, ela é articulada, organizada para isso, entendeu? Então, a gente precisa ter esses argumentos. Eu ia falar mais coisas, mas eu acho que deu. Eu usei muito tempo e fico à disposição para a gente fazer essa discussão sobre foco no gasto tributário. É isso, foco no orçamento. Gasto tributário ou bolsa empresário é dinheiro público gasto pelo setor privado, não passa pelo orçamento, não se subordina à lei de responsabilidade fiscal, não se subordina ao teto de gastos, não se subordina a regra nenhuma. E as poucas regras que tem são descumpridas. Eu já escrevi isso, o negligenciamento do artigo 14. Enfim, gente, é isso. Boa luta a todos. Sabe? Nada de se sentir coitadinho. Levantar o pau da Vamos bandeira. levantar, assim, acho que muito... E a gente fica fortalecida com essa entidade. Boa noite, obrigada, desculpa meu... Não, a gente fica... Vamos passar agora para a Denise, a gente fica fortalecida, né, com essa indignação, assim, porque acho que é isso que a gente tem que levar para a população, assim, essa mensagem. Exatamente aí que eu queria começar. A gente tem que traduzir o imaginário social que foi construído por uma narrativa para essa finalidade de criminalizar, né? Então, só para dar mais uma comparação, né? A Rosa fala muito do Bolsa Empresário, mas a professora Aldaís Esposati, ela sempre menciona se ganha, né? Com o Bolsa Família, hoje um pouco mais, né? Hoje pode chegar até R$600, mas em média R$275. Por que ninguém fala das isenções do imposto de renda para a classe média e alta com saúde e educação? Então, se coloco minha filha numa escola privada, eu tenho lá um valor que eu posso descontar, que não chega a este valor que uma pessoa empobrecida, uma família pobre naquele momento, teria como uma, que se chama de condicionalidade, mas na verdade é uma obrigação do poder público que ela, né, frequente e esteja nesse espaço de escola, ou acompanhe ali o parto e, enfim, os primeiros anos de vida, vacine e tudo mais. Então, a gente tem uma série de exemplos que poderíamos estar aqui mencionando, né, de qual é essa não equidade no uso do fundo público, e que teríamos que conseguir traduzir para a população em geral, nessa campanha, Leila, concordo plenamente que pegou isso para a população, né? Porque, na verdade, eles vivenciam diretamente tudo isso, né? Impacta na vida cotidiana. E a gente não e os demais, quando são atendidos pela assistência, têm essa sensação de que estão recebendo um favor e não é um direito, né? E às vezes não se reconhece como classe trabalhadora, enfim. Mas a gente tinha que pegar estes movimentos que estão mobilizando a sociedade e conseguir traduzir estes dados de realidade e demonstrar o quanto retorna, né? Que é um investimento, né? E que retorna não só esse numérico financeiro dos benefícios, né? Mas do quanto custa um CRAS e o quanto uma família bem atendida previne riscos, né? Resgata a autoestima e retorna, inclusive, para o próprio mercado. Enfim, é preciso que a gente comece essas mobilizações, e daí só para explicar, e eu vou parar aqui por conta do adiantado da hora, mas a gente tinha muita coisa para permanecer, né, que você também perguntou por que de 1% da receita líquida e não mais os 5% que a gente falava. Em 2001, teve uma PEC que previa isso.
previa um percentual gradativo que ao longo de 5 anos ia se estabelecendo como obrigatoriedade para estados e municípios e governo federal vincularem no orçamento, né, como a saúde e a educação. Isso nunca prosperou internamente, né, com as seguintes justificativas. Não se tem recurso financeiro suficiente no orçamento para fazer isso, tira a discricionariedade do executivo e do legislativo, né? E não se tem garantia deste retorno, por isso que eu insisto tanto, estou que nem a Rosa aqui, vamos falar isso, né? Qual é o resultado do trabalho do SUAS? Enfim, um monte de outras justificativas absurdas. Em 2017, a Frente Parlamentar conseguiu chegar a um consenso dentro do Congresso para propor o 1% da receita líquida, né? Porque estava fazendo esse estudo para uma série de outras políticas públicas. Enfim, tramitou, passou por todas as comissões, foi aprovado em todos os espaços, nunca conseguimos colocar em votação, nunca, né? Então, a gente tem essa dificuldade, e agora com muito mais, né? Porque os deputados não querem, e senadores não querem colocar isto como receita obrigatória, e querem colocar as suas emendas como obrigatória, que a Rosa também explicou que não existe isso na legislação, mas eles estão fazendo um monte de outras coisas que não existem, e por isso que o STF tem que o tempo inteiro estar se pronunciando, e o Legislativo e o Judiciário o tempo inteiro, e o Ministério Público se pronunciando em relação a essas atividades que seriam próprias e inerentes aos outros poderes, né? Então, qual é o quarto poder, né, que a Rosa mencionou, por que não existe? Somos nós na sociedade. E aí a gente é que tem que chegar agora com o nosso poder de mobilização para alterar tudo isso. Só que tem que ser junto, né? Não podemos ficar fazendo lutas paralelas. A gente tem que dizer que tudo faz parte do mesmo pacote. Daí por isso que a Rosa insiste, olha, gente, vamos disputar o fundo público, porque aí sim tem dinheiro para políticas públicas. E a gente não consegue nem o acerto entre a saúde e a previdência. Mas, enfim, vamos lá. E obrigada pela oportunidade, gente, foi maravilhoso. Tempo, numa coisa, a gente poderia, né, quem sabe, tem muito assunto ainda para discutir, né, mas vamos pensar que não é um único momento, a gente vai ter outros momentos, né, a professora Rosa está pertinho da gente aqui, quem sabe vamos combinar. E acho que só, assim, agradecer muito a presença de todos e todos que ficaram até agora, a professora Rosa. Deixa eu ensinar uma coisa bem rápida. A Denise quer ensinar uma coisa bem rápida aqui. Pessoal, quanto que é 1% da receita corrente líquida? O que é receita corrente líquida? Escrevam lá no Google. Segundo a LRF, que é a Lei Complementar 101 de 2000, o que é receita corrente líquida? Tem um artigo que diz, é um conceito, blá, 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 não interessa muito. Quanto é a receita corrente líquida da União? Entram lá no Google e escrevam relatório resumido de gestão fiscal da União. Vai aparecer vários indicadores fiscais, o denominador de todos eles é a receita corrente líquida. Da dívida, do gasto com o pessoal, é tudo razão, o denominador. Eu estava entrando aqui agora porque primeiro eu fui ver qual era a receita corrente líquida. Isso. Aí depois tem a metodologia, tem aí esse relatório, não consegui abrir aqui, tá ruim. Para saber, aí vocês calculam 1% daquela receita para saber o montante. Mais do que dizer o valor é dizer como é que eu busco esse valor. Aí, né? Perfeito, beleza? A gente já está empoderado. Outra coisa, convidar para fazer o curso de Educação Fiscal e Cidadania. Estamos na 10ª edição. Esgota o curso em 5 dias. Olha aí. A gente criou esse curso para as pessoas que não tiveram acesso na universidade ou que são para qualificar a cidadania, mas na verdade quem está fazendo o curso são pessoas muito qualificadas que querem aprender mais, porque o curso é muito bom. Nós temos professores do Brasil inteiro que tem aí, a Letícia já fez, a Ana está fazendo, tem mais 2 que estão fazendo. Então, o curso realmente é muito bom, eu aprendo, assim como aprendi hoje, eu aprendo todas as edições. Põe o link depois para a gente, onde é que Ele está sempre lá por abril,
no site da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, que é junto também com o Instituto Justiça Fiscal, está no site, também junto com a Receita Federal e junto com a Receita Estadual, e tem outros parceiros, tá bom, gente? Perfeito. Precisa capacitar. Professora Rosa, inclua aí nas suas análises, nos seus estudos, as renúncias para a política de assistência social, para a seguridade, que vão impactar na assistência. Inclui aí os custos dos serviços com os seus alunos. A gente faz uma parceria das universidades e vamos tomar esse Brasil. Vamos tomar esse Brasil nesse sentido. Aí, beijo, vamos tentar ter parceria concluída já. Acho que já cumprimos mais do que esperávamos nesse debate. Assim. Acho que a gente vai se encontrando enquanto lutadores ali, né, e se unindo e se unificando aí nas lutas, né. Então, a gente agradece muito a presença. Eu quero dar 2 informes só, né. Eu acho que vai ter, nós vamos estar dia 7 de agosto, às 11 horas, aqui no Rio Grande do Sul, também vai ter um formato híbrido, no plenarinho da Assembleia Legislativa, chamada pela Frente Parlamentar, provocada pela Frente Gaúcha em Defesa do SUAS. Nós vamos discutir, né, vai ter uma audiência pública sobre os ataques, né, aos programas do Bolsa Família, aos usuários, né, até porque aqui... falar do gasto tributário. Aqui no... então, vamos lá participar. Tem que dizer o que tem que... E a renda básica. Então, e a gente vai ser às 11 horas lá, né, vai ser formato híbrido, está aberto, tem uma inscrição também, porque também vai tendo muito. E lembrar que aqui o Estado é um Estado que tem tido focos muito grandes de ataques, né, acho que teve municípios aqui que estão direto, né, culpabilizando os usuários aí dos programas de renda.